Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpolo e com o Arthur Silva e hoje a gente vai falar sobre SAF no Santa Cruz. O Santa Cruz que aprovou, através de Assembleia Geral Extraordinária realizada com seus sócios, a definição de que o clube, de fato, vai rumar, maestro, para os caminhos da Sociedade Anônima do Futebol. Nessa eleição foram 1.163 votos a favor dessa proposta, 11 votos contrários, 7 abstenções e um voto nulo. Então, maestro, com essa margem assim, para lá de tranquila em relação ao quórum mínimo, mas também com esse resultado acachapante, um percentual de 99% dos votos realizados aí ao longo deste domingo, Santa Cruz definiu que vai sim seguir com o modelo de SAF, dando o pontapé, né, inicial nessa fase, nesse estágio, ou nesse modelo, talvez seja a melhor forma de falar, aqui em Pernambuco, meu caro maestro. Celso, a aprovação da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol de Santa Cruz, que foi submetida à Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, né, a AGE, que tem Assembleia Geral apenas, mas essa foi extraordinária justamente pelo ponto tão específico, ela foi a segunda do Santa, a segunda AGE em 3 anos. A primeira, lá em maio de 22, ela foi justamente, ela foi feita na ocasião justamente para colocar em debate dentro do Estatuto do Santa, era uma mudança de estatuto, a possibilidade de conversão em SAF. Na ocasião, foi até, assim como agora, a desse domingo foram 4 itens, aquela também ela contou com outros itens, mas tinha até uma polêmica do tamanho do poder dado ao presidente executivo na ocasião, que era basicamente não, era na prática o poder de decisão sozinho. Se era Antônio Luiz Neto na ocasião, se chegasse uma proposta, naquele dia, o detalhe, foi um dia que o Santa Cruz estava jogando, o time estava jogando no Arruda, e no corredor do Arruda estava tendo a Assembleia Geral de Sócios. Assim, foi um negócio assim, uma maluquice. E na ocasião foram 771 votos válidos, menos que agora. Foi aprovado. A Constituição da SAF, a Constituição não, a possibilidade de Constituição de SAF foi aprovada naquela ocasião com 67%. Não é que os torcedores do Santa não quisessem a SAF naquele momento. É porque uma parte não estava aceitando o tamanho do poder que estava sendo dado. O Santa pode virar SAF. Mas o presidente executivo, ele recebe a proposta, se ele avaliar que está ok, ele assina a proposta, acabou. Está decidido. Foi isso que o torcedor do Santa Cruz decidiu naquele dia. Só que aí na gestão de Bruno Rodrigues, ele, de forma inteligente, inclusive, porque para dar certo e para dar errado, ele dividiu a responsabilidade. Ele falou, não houve uma mudança no Estatuto do Santa. O Estatuto do Santa continua sendo aquele que foi aprovado em maio de 22. A questão é que o presidente do Santa tinha a prerrogativa de submeter ao sócio essa decisão, e ele submeteu, falou o tempo todo que submeteria, e de fato submeteu, a decisão, o poder do sócio também decidir se quer ou não a SAF. E nisso, veja, ele num momento de popularidade, por que é uma jogada inteligente? Porque é praticamente certo, como foi, que a votação seria favorável à SAF, e seja qual for o destino, ele dividiu a responsabilidade. Então, nesse processo, o que era 67% lá em maio de 22, agora em novembro de 2025, virou 99%. E é 99,0, né? Arredondando, não, 99%. Isso é até importante porque se você pegar a SAF do Bahia, que foi ali em dezembro de 22, o Bahia ele tem voto eletrônico, né? Então, um volume, já tinha um quadro de sócios muito maior, estava indo para a primeira divisão, ou seja, tinha uma base de sócios estabelecida. Então, foram 13 mil votos na votação da SAF do Bahia, com 13.103 e a aprovação foi de 12.920. Em termos percentuais, isso dá 98,6%. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em termos percentuais, esse número é impressionante, mas em termos percentuais, o aval, e detalhe, ali já se sabia que era o Grupo City, tá? Era isso que eu ia falar, pô. É um percentual de aprovação maior que a do torcedor do Bahia deu para o Grupo City, né? O do Bahia não estava voltando para saber o que vai ser, não. Assim como o do Santa, estava vendendo. É a mesma coisa. Estava voltando para venda, porque o que foi votado hoje é aprovar a venda de 90% das ações para a constituição da SAF para um consórcio interessado, que é o consórcio Cobra Coral Participações S.A. E ali já se sabia que era o Grupo City.
E a do Santa teve, considerando, repito, o Bahia teve 12 mil votos, mas falando de forma proporcional, um aval maior. Porque é isso que aconteceu desse tempo para cá. Ou seja, a SAF, a lei da SAF, ela foi criada ali em 21, no fim de 21, que é a lei 14.193, a lei federal da Sociedade Anônima do Futebol. Já existia em outros países, tá? Em Portugal é SAD, em vez de ser o F de futebol, lá é D de desportivo, então é SAD, aqui é SAF. E desde que foi criado isso, aí vem lá com o Cruzeiro, com o Botafogo, os primeiros clubes, com o Bahia 22, na hora que o Santa passou em maio de 22 a aprovar, de maio para cá, essa expectativa, o Santa está condicionado, segundo seu estatuto, a virar SAF. Basta aparecer uma proposta, basta topar, basta o sócio aprovar. Então, isso acabou sendo um processo arrastado, como acho que tem que ser, é natural. Talvez seja natural. Mas em alguns momentos ele foi arrastado, quase parando, até que veio uma sinalização que foi a de 13 de janeiro, quando Bruno Rodrigues, que é o presidente do Santa Cruz atual, do presidente executivo do Santa, anunciou a assinatura da proposta vinculante. Não era nem... Até ficou na dúvida, porque a gente aprendeu nesses últimos anos que tem a proposta não vinculante, que é aquela que está muito perto, mas você pode ouvir outros interessados, você tem algumas carências burocráticas na assinatura, mas você não está tão amarrado com o consórcio. Quando o Santa anunciou, já foi a da proposta vinculante. Foi um negócio assim tão acelerado que até parecia que, não, pô, tem algum erro aí, deve ser não vinculante, mas já era vinculante. E isso foi 13 de janeiro. Só agora, 30 de novembro, a assinatura de uma proposta vinculante foi submetida ao sócio, porque antes teve ali, ela primeiro, no rito normal, dentro do clube, do estatuto do clube, passou em 9 de outubro pelo Conselho Deliberativo, e ali, Celso e Arthur, e você que está acompanhando a gente, o Conselho do Santa, ele tinha suas reticências em relação a essa aprovação, porque ele tem divisões, tem correntes políticas diferentes, ou seja, dentro do Santa Cruz, na parte ali do Conselho, dos caciques do Santa, não era uma unanimidade, mas desses meses, com a proposta ser desmiuçada, com a força popular mostrando sendo muito a favor disso, acabou mudando essa corrente interna e foi até surpreendente a aprovação. Se acreditava na aprovação, mas foi uma aprovação muito alta também. Ela foi com 173 votos válidos, apenas 7 conselheiros votaram contra e 166 a favor. Ali deu 95,9%. Veja, num conselho onde você tinha alguma dúvida, bateu quase 96% de aprovação, a Assembleia Geral Extraordinária, ela era uma formalidade. E aí, antes de gravar, a gente estava até aqui debatendo sobre, para não ter um entendimento equivocado sobre a formalidade, porque é formalidade no sentido de que, no voto, não havia a menor possibilidade de essa votação não ter um aval da torcida do Santa. Porque se ela deu o aval em maio de 22, num Santa Cruz completamente caótico, e ela já foi de maioria, 67%, se o Conselho Deliberativo, onde havia reticências, também deu um aval muito grande, 95%, não seria o sócio, que seria o contrário. No fim das contas, é o que o Celso falou, uma aprovação de 99%. E aí, a formalidade, ela é uma formalidade, ponto. Essa votação, esse dia do Santa, que teve fogos aqui, eu moro relativamente perto do estádio de Santa Cruz do Arruda, fogos, as urnas, acho que foram mais de 10 urnas. Na hora, teve um momento em que as urnas foram, elas não tinha mais reversão ali na urna 4, já estava 493 a 3, a 4, não ia ter reversão, já tinha fogos, gente soltando fogos. E quando teve o resultado final, ligou a sirene. Porque esse dia era um dia para colocar o torcedor do Santa Cruz nesse processo. O torcedor do Santa, que lá em 13 de janeiro, ele foi para a sede do clube, ficar lá na rua, fazendo festa, só porque o clube anunciou a assinatura de uma proposta vinculante, e nota-se que ainda havia muito por fazer, inclusive o Santa não virou SAF hoje, o Santa ainda vai demorar alguns meses ainda para virar SAF, é um processo arrastado, mas o Santa encheu ali na frente da sede, na Vida Beberibe, em 13 de janeiro, porque era um clube sem divisão, sem muitas perspectivas, mas a esperança da virada de chave começou ali. E hoje era aquele movimento do torcedor que até então o torcedor do Santa só estava fazendo uma coisa: torcer. A única coisa que o torcedor do Santa Cruz poderia fazer, vinha fazendo desde então, era torcer. Hoje, ele botou o dedo, assinou no processo, ele meteu a mão na massa. O torcedor do Santa está... Se a SAF do Santa Cruz dando muito certo, o torcedor do Santa... Seja qual for o destino da SAF,
Ela está encaminhada para dar certo. Dando certo, o torcedor do Santa Cruz fez parte do processo. E esse é o simbolismo. E é por isso que eu acho que Bruno Rodrigues, ele, na hora que desde o primeiro momento que ele submeteu, eu acho que ele disse, jogou bem aí nessa parada. Porque ganha o apoio qualquer pessoa gosta de participar diretamente. E era uma votação, um resultado muito esperado. Ao torcedor do Santa que foi, e a participação hoje foi maior do que aquela de maio de 22, ali foram 771 votos, hoje foi 1.170, mais de 1.100, quase 1.200 votos, ele foi para fazer parte da história, ponto. E fez parte da história. Esse aval de 99%, repito, tirando... E é democracia, tá? Eu vi até muita gente falando bobagem, seja por brincadeira ou não, vamos ter que descobrir quem são os outros. Pô, é democracia. O cara, mesmo apresentando tudo que foi apresentado, o cara não se convenceu, o cara tem o direito de votar contra, pô. É do jogo. Então, assim, eu até acho que alguns falaram de brincadeira, mas alguns eu acho que não falaram de brincadeira. Alguns demonstrando irritação, como se não quer o bem do Santa. Não, pô. O cara, de repente, o cara é tão Santa quanto você, mas o cara, ainda assim, o cara vê de forma diferente. É do jogo. É como ver o jogo de futebol. Um acha que o cara tá jogando bem, o outro acha que o cara é o pior em campo. É assim, faz parte. Mas outros 1.163 pensaram diferente. E esses colocaram o Santa Cruz numa rota de ser o primeiro clube dos 3 grandes de Pernambuco a virar SAF. E aí, antes de passar a palavra para Arthur, eu lembro desde que começou essa lei da SAF, em 21, né? Ali no meio da pandemia, no final da pandemia, e aí teve envolvimento de muita gente, de muitos clubes, de quem é que vai virar SAF primeiro, como é que está a negociação e tal. E ali, no início de 24, desculpa, em 23, desculpa, 24 não, em 23, no início de 23, até eu entrevistei Evandro Carvalho, ele não estava equivocado não, porque naquele período não parecia, que ele achava, segundo ele, que Náutico e Santa virariam SAF ainda em 23, porque ele achava que, detalhe, tem dois grupos interessados que nem apresentaram proposta no momento, nem era, o Sport nunca apresentou, e o do Náutico foi um outro grupo que foi apresentado esse ano, mas que naquele momento tinham 2 grupos próximos, e que Náutico e Santa Náutico e Sport virariam SAF no fim do ano. E o Santa? O Santa está muito atrás. Aí, 2 anos depois, o Náutico teve a sua SAF, o Náutico chegou a ter a sua proposta não vinculante, mas que o Conselho Deliberativo do Náutico apresentou vários questionamentos e o grupo não respondeu, e eu acho que também estava correto. Tinha uma concessão, o Náutico tinha que dar 39 hectares do CT do Náutico, que tem 50. E o Sport até hoje não apresentou. No fim das contas, a primeira SAF é a do Santa. Nesse processo lento, mas contínuo, porque não foi, bronca foi o momento em que ficou parado, mas pode ter sido lento, mas foi um processo contínuo. E aí, dentro dessa SAF do Santa, que ainda que, por exemplo, que é do jogo também, vai ser a maior SAF do país, pode falar tudo. Aí, quem acompanha com um pouquinho, acho que o público da gente tem um pouco mais de discernimento, eu vou falar para um público da gente que eu acho que tem mais discernimento. Assim, não tem como, porque tem um grupo City no Bahia. Enquanto não chegar um grupo desse tamanho, não vai ter falar que é a maior SAF do Brasil, do país, não assim, não faz muito sentido. Não tem outro no país que faça frente com a do Bahia, nem na Série A, nem na Série B. Ou um investimento gigantesco na largada, como foi o Botafogo de Textor, que no outro ano já está ganhando Libertadores e Brasileirão. Mas não interessa. Seja bravata, é uma bravata, beleza, tá na festa, seja uma frase como essa. Mas o ponto é, o modelo Associação do Santa Cruz esgotou, infelizmente, né? Porque no fim das contas eu acho que todo torcedor gostaria que seu clube sempre fosse do jeito que sempre foi. Só que dando certo. Acho que no fundo, nenhum torcedor gostaria de dizer, eu adoraria que meu clube tivesse um dono. Eu acho que assim, não é o sonho de ninguém. Mas esse modelo esgotou, e possivelmente esgotou para a Náutico e para o Sport também. Não por acaso os 3 entraram em recuperação judicial para condicionar o clube a melhorar o clube na parte da dívida e condicionar o clube à negociação. Os 3 fizeram isso, não é coincidência, mas o Santa foi o primeiro, e nessa largada que vai ser em 2026, já que a SAF deve ficar pronta até abril, a gente vai falar daqui a pouco, é apenas um número. Mas por contrato, a receita do Santa Cruz de 26 por contrato será de 36 milhões. Inicialmente seria de 32, que seria o valor da Série C, mas na última semana, na live, esse valor já foi ampliado. No último aditamento já virou 36. O que significa 36 milhões? Para a realidade do Santa, é mais do que o dobro de todos os balanços do Santa, eu acho que desde antes da pandemia.
É uma realidade que é uma realidade muito diferente que vai se apresentar. Tá no contrato, e a partir de agora, como sempre foi cobrado de dirigente, agora vai ser cobrado dos investidores. Está no contrato, 100 milhões no Arruda em 3 anos, 100 milhões no Arruda em 3 anos, ou uma parte disso no Arruda, uma parte no CT, seja o que for. Isso, em contrato, o torcedor do Santa que deu aval hoje, ele deu aval para, inclusive, ter o poder de cobrar. Porque o torcedor do Santa, como a gente já falou N vezes, como em qualquer clube de massa, porque tem SAF de clubes menores também, né? Tem SAF de todo modelo. Mas uma SAF de um clube como o Santa, de um clube como Bahia, Cruzeiro, Botafogo, dos clubes do Coritiba, dos clubes que entraram nisso, o maior patrimônio não é o Couto Pereira. Não é nem o Arruda. O torcedor do Santa, acho que o maior patrimônio do Santa é a torcida do Santa Cruz. Então, esse empresariado, ele não comprou a torcida do Santa. Ele ganhou um crédito com a torcida do Santa. E a partir de agora, ele vai passar esses próximos anos tentando validar tudo isso que foi feito hoje, nesse domingo. Muito bem, meu caro Artuzito, chegou a hora de acionar você aqui também para a gente falar o que representa esse momento aí para a torcida do Santa Cruz. Fala Celso, fala Cássio, todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo. Feliz de voltar a gravar aqui sobre o Santa Cruz, né? Depois de um período aí, depois do Santa ter conseguido seus objetivos dentro de campo. Celso, perdão. Eu não tenho dúvidas de que hoje a gente viu um dia histórico, né? Um dia que vai ficar marcado para a história do Santa Cruz, né? Como o Cássio bem trouxe no seu comentário, elencando vários pontos, eu acho que hoje é um dia histórico, não apenas pelo básico, né? Porque foi um dia que deu um passo muito importante, um marco muito importante nessa transição do Santa Cruz do modelo associativo para o modelo de SAF. Isso por si só já seria algo histórico, mas eu acho que também tem uma simbologia para o torcedor de como o Cássio trouxe no seu comentário participar do processo. Pode parecer algo simples, algo óbvio, algo natural que deveria acontecer em todos os processos dessa natureza, mas desde que a gente teve a última AGE, onde teve aquele poder supremo sendo atribuído ao executivo, sempre se existiu uma dúvida e uma luta até dos torcedores para que de fato eles pudessem participar ativamente, né, desse processo, dar o seu voto, dar o seu parecer, dar a sua opinião a respeito do Santa Cruz formar uma SAF, e não apenas formar uma SAF, mas qual SAF? Né? Dar a sua opinião se aprovava a proposta que o Santa Cruz viria a receber, né, nesse caso que o Santa Cruz já recebeu ou não. Então, eu acho que hoje foi um momento muito importante por causa disso. Eu até trouxe no meu Twitter logo cedo o torcedor, né, sócio votante que tivesse a oportunidade para se fazer presente, porque foi uma luta grande, um desejo grande da torcida de participar desse processo e chegou o dia para isso, né? E até, inclusive, eu acho que vale até falar um pouco aqui do processo em si. A última AGE, como o Cássio falou, teve uma série de reclamações do torcedor pela forma com que ela foi feita, né? A data que foi marcada, conciliando ali com o jogo, os temas que foram votados, porque naquela AGE não foi só a questão da SAF que foi votada, voltou, por exemplo, a volta da comissão patrimonial, foi votada uma inclusão de novos conselheiros, a própria redação da cédula que era utilizada no dia teve uma série de críticas, que não teve uma transparência tão grande, algo que a gente não viu dessa vez. O Santa Cruz dessa vez, por exemplo, na véspera divulgou como seria a cédula, como estaria lá determinada a forma de votação, para o torcedor ter ciência, saber o que está votando. Então a gente viu um processo muito mais parcimonioso, sem grandes polêmicas. Teve uma questão ali durante o dia apenas relacionada à questão do voto ele ser identificado ou não, mas que foi sanado e eu acredito que não há nenhum problema relacionado a isso. Então é um ponto também positivo aqui a ser destacado. E era muito importante essa participação do torcedor, e eu concordo muito quando o Cássio fala que, no final do dia, Bruno foi um grande democrata ao permitir que o torcedor participasse. Ele cumpriu com a promessa dele de campanha, até mesmo antes de assumir como presidente. Bruno tinha como mote de campanha falar que tinha o desejo de implementar a SAF e de dar a oportunidade do torcedor participar do processo, independente desse poder supremo que o executivo tinha ganhado na última GE. Mas é uma questão de inteligência mesmo, né? Porque você está tomando aqui uma decisão quase que irreversível, podemos dizer assim, na história do Santa. Uma decisão que vai mudar o rumo do clube. A gente torce e espera e tem a confiança, né, que a gente vê a maioria dos torcedores votando dessa forma, de que vai ser uma mudança extremamente positiva, mas ninguém controla o futuro. E a partir do momento que você deixa o torcedor participar, você, como o Cássio bem trouxe, divide as responsabilidades. Então, seja para o bem ou para o mal, está todo mundo junto nesse barco agora.
todo mundo aprovou, todo mundo deu sua opinião, e a votação ela foi importante para deixar isso claro. Está claro agora de que a imensa maioria dos torcedores do Santa Cruz aprova essa migração para a SAF e a migração para essa SAF, para essa proposta, já que esse era um dos 4 pontos ali que o torcedor votava na sua cédula de hoje. Então era uma movimentação muito importante, dar essa voz ao torcedor. Eu acho que a votação ela era uma formalidade, podemos dizer, porque o resultado, por mais que seja expressivo, e esse comparativo que Cássio trouxe, ele é bem interessante, né, com o Grupo City, mas quem acompanha o dia a dia do Santa Cruz, quem acompanha as redes sociais, quem acompanha a movimentação desde aquele janeiro, 13 de janeiro, né, como o Cássio bem trouxe, onde foi divulgada a proposta, sabe que o torcedor ele está muito predisposto a fazer essa venda. Né? Então, a ampla votação de maioria não foi uma novidade. Talvez o que era um receio hoje não é se a votação seria de maioria ou não, mas sim a questão do quórum. Né? Porque a gente sabe que muitas vezes esses movimentos de assembleia eles acabam sendo um pouco esvaziados, né? Ainda mais no Santa Cruz, que está sem ter jogos, às vezes você fica um pouco adormecido, o torcedor esquece um pouco, quando voltar a temporada é que eu vou me preocupar, pode acontecer esse tipo de movimento, mas na verdade a gente viu algo que foi resolvido com tranquilidade, porque até no meio da votação ali já sentia a informação de que o quórum já tinha sido batido, então a única preocupação em relação à aprovação de hoje, ela ficou para trás rapidamente durante o dia. E no final, é isso, né? A gente vê então esse grande apoio do torcedor e eu concordo muito com o Cássio quando ele diz que essa enorme votação, para mim, aumenta a responsabilidade dos investidores. Porque Vem mostra. cobrança por aí, né? Exatamente, vem cobrança. Mostra que o torcedor depositou a sua confiança, o seu apoio a essa proposta que está vindo. Então, não vai poder ser dito que é uma SAF que está entrando com grande resistência, que os torcedores não estão querendo. Pode até existir umas resistências nos bastidores, né? A gente não sabe ao certo, mas em termos da massa de torcedores, está demonstrado que o apoio ele é quase que unânime. Né? Então aumenta a responsabilidade de realmente fazer valer todos esses votos. Todas as pessoas que saíram de casa foram lá votar, e não apenas os votos, né? Todas as pessoas que apoiam, que fazem os movimentos nas redes sociais, os investidores, inclusive, eles falam muito sobre isso, né? Do apoio da torcida, quanto a torcida é importante. Então, eu acho que uma votação como essa, ela apenas aumenta essa responsabilidade, aumenta a expectativa, né? De que realmente seja algo positivo, já que está tendo um depósito de confiança tão grande. E a gente agora fica na expectativa ali dos próximos passos, né, para que eles ocorram com êxito e que no final do dia, o mais importante de tudo, que tenha êxito na execução do projeto, que realmente seja um dia que vai entrar para a história por mudar o patamar do Santa Cruz, ou que pelo menos faça o Santa Cruz retomar seus dias de glória, né, o Santa Cruz retomar pelo menos a naturalidade da sua história, né? O Santa Cruz que vem vivendo aí anos muito ruins e não é à toa que o Santa é o primeiro de Pernambuco a se tornar SAF, não é à toa essa aprovação, pesa muito também o momento ruim que o Santa Cruz vive, esse ano até que um começo de momento positivo, podemos dizer assim, um começo de recuperação, mas os últimos anos eles são anos desastrosos que acabam mostrando essa falência do modelo associativo, como o Cássio relatou. Então não é à toa que aconteceu isso, a gente espera que seja uma mudança e a gente espera que tenha esses os próximos passos. Até em termos de informação, Celso, talvez o torcedor que está assistindo, a pergunta que ele mais vai ter é: quais são esses próximos passos? O que é que falta para de fato o Já Santa estava Cruz se aqui na tornar. pauta para lhe fazer essa pergunta. O que falta para o Santa Cruz se tornar de fato e de direito, né, uma SAF? Tivemos uma primeira votação no Conselho, que foi uma votação também que teve ampla maioria, um pouco menos do que a maioria que a gente vê em percentual aqui, mas 95, 96%, que foi uma aprovação no Conselho para o encaminhamento para a AGE. Então, tivemos essa primeira etapa. Hoje a gente teve a AGE, que foi então a vontade dos sócios dizendo que aprovam a implementação da SAF. A gente deve ter nos próximos dias, e pelas informações que a gente viu serem divulgadas até mesmo hoje, deve sair ainda essa semana uma convocação de reunião do Conselho. Provavelmente a reunião do Conselho deve acontecer na outra semana, tem uns prazos, né? Eu acho que são 7 a 8 dias depois da convocação. Mas a gente vai ter uma nova votação no Conselho, que é de fato o Conselho dando o seu aval final. Porque o primeiro eles fizeram um encaminhamento para a AGE, teve a aprovação da AGE, agora a aprovação final do Conselho. Passada essa aprovação final do Conselho, a gente pode dizer que se encerram todos os trâmites dentro do Santa Cruz Associação. E aí a gente vai para o trâmite da RJ. Na RJ, a gente vai ter um modelo de leilão, basicamente, que é onde vão ser colocadas as propostas de pagamento aos credores. Então, uma das propostas que a gente sabe que seguramente vai aparecer é a desse modelo de SAF com a Cobra Coral Participações. Por que é um leilão? Porque vai estar aberto para que, se algum outro grupo
tiver outra proposta que pode ser levada para a RJ, eles têm total abertura de ir lá colocar essa proposta. Se ela for superior à proposta da Cobra Coral Participações, que, salvo engano, é 65 milhões, né, que tem a proposta para o pagamento de dívidas dentro do plano de recuperação do Santa Cruz, a Cobra Coral Participações ela tem uma benesse de poder igualar essa proposta. Então, se aparecer outro grupo que colocar uma proposta que seja mais vantajosa, a Cobra Coral Participações ela pode dizer, pronto, eu cubro essa proposta. Não aparecendo, o que parece ser a tendência, obviamente, né, já que a gente não tem notícia de nenhuma outra proposta que possa surgir, o Santa Cruz teria ali o plano de recuperação judicial sendo aprovado e aí seguiria por uns trâmites finais para, de fato, ser implementada a SAF. Ainda até falando sobre essa questão da RJ, Bruno Rodrigues deu entrevista hoje, né? Sim. E ele falou que o Santa já vem até naquele processo de negociação prévia, né? Que é um processo natural, que já tivemos vídeo aqui no feed. Quem quiser, vale voltar. A negociação extrajudicial, no caso, né? Isso, exatamente. Ele falou que já foram 250 credores que o Santa Cruz já conseguiu negociar, chegando a um valor de já 4 milhões, né, de pagamento em dívidas. Então, já há um processo corrente que o Santa Cruz está fazendo, que é natural, que é justamente uma preparação para garantir que quando tem ali a aprovação dos credores, você esteja já com tudo encaminhado para evitar surpresas de colocar um plano lá e ele não ser aprovado. Então, já há um trabalho em curso e a tendência é que realmente não se tenha maiores problemas aí nas próximas etapas. E até abril, que é o prazo que vem sendo trazido ali, tanto pelos investidores, tanto pela parte do Santa Cruz, a SAF esteja 100% implementada e o Santa Cruz, de fato, tem essa transição de forma derradeira, vamos dizer assim. Perfeito. Mestre, que é que a gente teve aí, tá? Em votação ao longo do dia pela torcida do Santa, que é que a torcida do Santa pode imaginar de investimento concreto chegando no clube aí nos próximos anos também? Celso, o Santa fez até uma live recentemente, dia 24, uma live para tirar dúvidas. O processo foi todo assim, não tinha muito lado contrário, não, era muita apresentação. O Santa sempre esteve muito alinhado aos investidores. Então, assim, o contraditório, a gente, nesse processo, acho até porque, de forma delicada, foi até muito difícil o contraditório, até Arthur também já falou nisso, nessa ansiedade toda sobre essa questão. Então, trazendo os números que foram apresentados, sem tanto questionamento, naturalmente, mas assim, é aquela mesma lógica. Detalhe, os números estão muito claros desde 13 de janeiro, que era 1 bilhão em até 15 anos. Só que com o tempo depois, como a gente não está no primeiro ano da SAF, o primeiro da SAF todo mundo pegou aquilo, né? 1 bilhão de investimento. Aí isso é bom, aí você vai aprendendo com o tempo que não é investimento, o dinheiro novo, como a Matos gosta de falar. É 1 bilhão de geração de receita, de faturamento do próprio clube. Só que o Santa não tem esse potencial hoje. Aí o cara fala assim, vai contar com o dinheiro do próprio Santa, aí deve ser, calma, não é assim. O Santa dos últimos 15 anos, não vou nem precisar, porque curiosamente o Santa começa ali a derrocada, 2010 estava na D, 2025 agora estava na C, e teve uma participação na A que foi a de 2016. Então foram 15 anos assim, na verdade começando de 2011, né? 2011 a 2025, foram 15 anos ruins. O Santa passou muito longe de ter 1 bilhão de reais nesses 15 anos. Mesmo você corrigindo com a inflação, teve ano com 12 milhões, desculpa, com 13 milhões, com 17 milhões. Na primeira divisão, que era um outro momento econômico também da primeira divisão, o Santa teve 36 milhões, que é o maior faturamento do Santa. Hoje isso daria, sei lá, perto de 60, mas é muito abaixo do que se ganha hoje na primeira divisão. Mas projetando todo esse cenário, já que o Santa Cruz oscilou demais em divisões, ele não é com esse nível. Pelo contrato, o Santa tem que fazer esse 1 bilhão. O consórcio tem que fazer esse 1 bilhão em até 15 anos. E aí o Santa tem divisões de receita mínima por temporada. Inclusive, teve até uma atualização. No ano que o Santa Cruz estiver sem série, como foi ano passado, o Santa terá que ter uma receita anual mínima de 12 milhões. Por que mínima? Porque se o Santa eventualmente... vamos supor que os investidores não coloquem R$1. Eu disse, tem quadro de sócios, tem bilheteria, tem patrocínios e tal. E juntando isso tudo, deu 7. Por contrato, o consórcio Cobra Coral Participações S.A., que foi criado para este fim, para gerir o Santa Cruz, ele vai ter que colocar mais 5 milhões. Porque o mínimo que o Santa Cruz vai ter que ter
por contrato. E é isso que o torcedor do Santa vai ficar atento. É bom que a gente vive um momento onde cada vez mais a parte financeira ela vem sendo esmiuçada. A gente debate muito aqui no podcast 45 minutos, a gente gosta bastante do tema, mas acho que tem muitos profissionais que já abordam isso no Brasil em escala nacional. Já tem agora relatórios de banco. O Itaú, BB Vizcaya, acho que era Bilbao Vizcaya, fazia um relatório. BBVA. BBVA, era exatamente. Fazia um relatório. Tem relatórios de consultorias. Enfim, os balanços, eles entram na pauta de grupos nacionais, entrou na pauta do UOL, tipo, se o Flamengo faz um balanço, isso é manchete no UOL, isso não é uma linhazinha, o Flamengo, isso aí tá aqui, ó, veja dados do balanço do Flamengo. Então, nesse cenário atual, e o Santa Cruz, nos últimos anos, ele vem aumentando, como tem que ser, vem aumentando a clareza nos números, porque em algum momento era assim, o Santa teve 17 milhões, aí você abria, aí dizia, receita operacional, 17 milhões, e não destrinchava. Aí hoje você sabe, ó, desses 17, 3 com sócio, 6 com bilheteria, estou só dando exemplo aqui, 6 com bilheteria, 1 de venda de direitos econômicos de jogadores. Você tem acesso a tudo isso. E assim será daqui para frente. Como a gente viu nos últimos anos do Bahia, o Bahia era um time com uma responsabilidade, assim, ele mostrava os números assim, de forma, depois da democratização do Bahia, lá no início da década passada, enorme. Os relatórios do Bahia eram gigantescos. Quando foi vendido para o Grupo City, isso de fato sumiu. O Bahia, quando vendia o jogador, falava: o Bahia está vendendo esse jogador, vendeu 70% dos direitos econômicos desse jogador e está ganhando 10 milhões. Ou então, quando comprava. Tudo isso não era assim. O Bahia virou assim, ou seja, começou a ser um exemplo para outros clubes, mas quando foi para o Grupo City, deixou de ser assim. Mas tem uma coisa que nem o Grupo City consegue ser capaz, que é a obrigação de divulgar um balanço até 30 de abril do ano seguinte, um balanço anual, um demonstrativo contábil. E é isso que o torcedor do Santa Cruz vai ficar acompanhando. Eu não sei se... Tomara que os investidores do Santa divulguem balancetes contábeis todos os meses, porque tem isso, assim, ó, em janeiro foi assim, em fevereiro foi assado, em março... Mas se não tiver uma coisa, mesmo que os caras não queiram, se fosse o caso, eles vão ter que fazer, que é a apresentação pública de um demonstrativo contábil, ou publicado no site do Santa Cruz, ou no site da Federação Pernambucana, enfim. E nisso o torcedor do Santa vai acompanhar esses números. E aí que vai dizer, ó, se ano passado estava na Série C, por exemplo, agora, seguindo os números, que eu até estava dizendo, 12 milhões no ano sem série, no ano de Série D, 20 milhões, e no ano de Série C, lá na primeira apresentação do ano, seria 32 milhões, mas nessa última live foi ajustado esse número, e esse foi o único número modificado, é o número de 36 milhões, que é justamente a realidade do Santa em 26. Eu acho que o Santa vai ter esse valor. Mas se eventualmente, juntando tudo do Santa, ano que vem, patrocínio, quadro de sócios, bilheteria, venda de jogadores, direitos de transmissão, se juntar tudo e o volume no final do ano for de 32 milhões, vai ter que aparecer 4 milhões para isso aí. Porque é um mínimo garantido que o Santa Cruz se submeteu para colocar para os investidores. Essa é uma das questões. Os investidores que, inclusive, acho que nos próximos anos eles têm 50 milhões do que chama de dinheiro novo, de aporte, aí aporte mesmo. Além desse mínimo garantido, ó, que a gente fala, não, 1 bilhão, não, eles não vão tirar 1 bilhão do bolso e colocar no Santa. Mas eles vão fazer o Santa, em 15 anos, gerar 1 bilhão. Essa é a proposta da SAF. E do dinheiro novo, aí, quando eu chamo de dinheiro novo, que é essa expressão que Adson trouxe, que é muito boa, é tirar realmente da bolsa. O investidor chegou com 50 milhões, para comprar jogador, para botar, para reformar, para fazer qualquer tipo de obra, é 50 milhões nos próximos anos que isso vai entrar. Então o Santa já vai ter uma mudança de patamar muito grande em relação em 26. Quando eu digo mudança de patamar, é o patamar do próprio Santa, tá? Não estou comparando o Santa com nenhum outro clube nesse momento. Não é o cara pegar, não, mas, sei lá, o Paysandu na Série C, que o Paysandu é esse adversário, ganha isso, o Guarani na Série C ganha aquilo. Cada um tem sua realidade. A realidade do Santa estava muito defasada e esse contrato ele aumenta demais o que o Santa Cruz vinha sendo, repito, há mais de 15 anos. O Santa, por exemplo, a primeira participação do Santa, o torcedor do Santa sabe disso, mas para de repente estiver vendo alguém que não está atento, a primeira participação do Santa na Série D foi em 2009. Então, o que o Santa Cruz, na D, na D, em 2009, então, esse momento que o Santa Cruz está vivendo, ele já está muito longo. Então, é muito tempo com a receita muito abaixo. Subindo, se o Santa Cruz eventualmente subir da C para B, na Série B, o mínimo vai ser de 52 milhões. E aqui eu trago outro dado para ter um exemplo. Como esse valor pode ser interessante. Primeiro, esses valores
eles vão ter correção, né? Assim, é óbvio. Assim, a gente está em 2025 e 2035 não é 52 milhões, é um valor proporcional, porque senão seria menos, né? Se você receber 52 milhões em 2035, você vai estar recebendo menos dinheiro do que você teria agora em 2026. Só o orçamento, a informação que se tem, o Sport está rebaixado, foi rebaixado como lanterna do brasileiro, e a transição do o Sport vai passar por um processo de eleição, e o possível orçamento do Sport para 2026 ele é de 117 milhões. Porém, considerando 65 milhões de uma possível venda de Pedro Lima. Não sei se vai vender por mais ou por menos. Mas se você desconsiderar essa venda de Pedro Lima, desse 117, isso significa que o Sport, veja só que coincidência, por isso que eu trouxe esse dado, vai gerar 52 milhões de reais. Que é justamente o que o contrato do Santa coloca na Série B. Isso é uma coincidência, mas é uma coincidência para o cara falar, veja, a realidade do rival, do arquirrival, do arquirrival, se você tirar, que eu falei Pedro Lima, desculpa, obviamente me confundi, eu quis dizer Zé Lucas. Se você desconsiderar a venda de Zé Lucas, que é o que se chama de receita extraordinária, não é uma receita recorrente. Receita recorrente é bilheteria, quadro de sócio, aquela receita que você tem ali, considera todo mês você está ali contando ela. Receita de jogador é receita extraordinária. Você não sabe se vai vender um cara em janeiro, em fevereiro, em março, você não sabe. E se você tirar isso do Sport, o Sport de 26 será um clube, segundo informações internas, de 52 milhões. Ou seja, o valor do Santa agora ele está equivalente. E nos últimos anos em que Santa e Sport ficarem em divisões próximas, os números não foram equivalentes. A receita do Sport 16 não foi equivalente à do Santa. E nem quando eles estavam na Série B. Então, se nesse cenário com a SAF vai ser equivalente, significa que já tem um ganho nesse ponto. E o último ponto, esse é o único ponto que eu acho que é muito favorável à SAF, que é o da Série A, que é de 100 milhões. Se o Santa for para a primeira divisão, porque é de 100 milhões hoje, né? Assim, repita, é óbvio que o Santa vai gerar mais de 100 milhões. Assim, o Remo que acabou de subir, e se o Santa tivesse na condição do Remo, estaria com o Mangueirão tá lotado, o Santa estaria com a Arruda lotada, estaria na mesma situação. O Remo, a gente até fez um vídeo, não sei nem se está no nosso vídeo, mas a gente já gravou esse vídeo. A gravação terminou 3 da manhã desse dia no estúdio. E o Remo é um clube que projeta pelo menos 150 milhões. E isso para ser uma das menores receitas da primeira divisão, tá? Então, esses 100 milhões, se for 100 milhões, o mínimo garantido, dá para dizer o seguinte: seria a menor receita da primeira divisão. Se o Santa Cruz na primeira divisão tiver 100 milhões, o Juventude vai ter mais, o Mirassol vai ter mais. Então, esse número é um número que, beleza, sob contrato ele está dizendo que é o mínimo garantido do investidor. Mas é um mínimo garantido que dá muita segurança para o investidor, porque a chance na Série A do futebol atual, repito, no futebol atual, do Santa gerar menos de 100 milhões, ela é irrisória. Então é isso. Sem divisão, 12 milhões, Série D, 20, Série C, 36, Série B, 52 e Série A, 100. E além disso, além daquele dinheiro, tem os 100 milhões que eu já falei aqui no começo do vídeo para o Arruda, e isso foi um ganho da pressão que teve nesses meses, embora muita gente tenha tido pressionado até para aceitar de qualquer jeito. Lembra disso, Arthur? Aceita de qualquer jeito, e no fim das contas, um pouquinho de paciência deixou o negócio muito melhor para o Santa. E para o Santa Associação, digo. Não, pô, Arruda, bota o Arruda, não sei o quê. E a gente falava aqui, aí vinha alguns torcedores, porque tá contra, porque não sei o quê e tal. Eu disse, meu irmão, calma, pô. Olha um pouquinho o que tá sendo oferecido. Tem um pouquinho de calma. O Santa tá dando um troco assim, era 100 milhões, acho que por 10 anos. Assim, isso diluir. Quanto? Era 10 milhões em 2 anos, eu acho, algo assim, e os outros 90 em até 13 anos. Em até 13 anos. Aí, veja, isso aí não vai mudar o Arruda. Isso é basicamente a manutenção do Arruda. Assim, isso não... Aí, qual foi a modificação? Os 100 milhões já existia, né? A questão é que era a divisão, era 20 no começo e 80 diluído por muito tempo depois. Os 100 milhões agora, no contrato, eles estão previstos, a previsão de investimento é de até 3 anos. Veja, a gente está agora... Vamos supor, abril de 26, quando a SAF começar. Em abril de 29, será que a turma já vai ter colocado 100 milhões no Arruda? Porque se isso acontecer, a transformação vai ser muito grande, pô, se isso acontecer. E outra mudança muito importante, Cássio, porque assim, esse foi um ponto que tinha até um personagem central, né, que é Bartolomeu Bueno, que ele gerou-se uma confusão muito ao redor dele pelo posicionamento que ele trouxe, e no final das contas hoje
fizeram justiça, né? Depois que o Santa Cruz conseguiu essa melhora Ele na estava na proposta, mesa, ele né? estava na mesa e ele é um cara super valorizado. Agora voltou a ser super valorizado pela torcida, como sempre deve ser. Eu acho que o que não deveria ter tido é aquele movimento daquela época que teve com o Bartolomeu Bueno. E o posicionamento dele que ele trazia é que assim, a proposta dizia que era 10 milhões e que os outros 90 eram em até 13 anos após a transição do Arruda da associação para a SAF. E o que Bartolomeu Bueno pegava no pé, ele dizia, porque ele é um jurista, né? E na opinião dele, que é uma opinião Desembargador, dividida, né? a gente tem os dois lados da moeda. Muitos Eu, anos, embargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. e aí eu conheço muita gente, por exemplo, que trabalha na área, né? Que é jurista também, que fala que tem as duas opiniões. E aí dando a opinião dele. A opinião dele é que ele acha muito difícil conseguir mudar a lei para conseguir fazer essa transição de realmente o Arruda passar a ser da SAF. Tem outras pessoas que acham que não, que é algo factível que dá para fazer. E o receio de Bartolomeu Bueno é que assim, a proposta dizia que eram 10 milhões de primeira e os outros 90 só se transicionasse. Se não conseguisse fazer essa transição, passar o Arruda para o nome da SAF, ia se ter uma concessão de 50 anos por mais 50 anos. E o que ele batia o que ele falava é, ó, se a gente não conseguir mudar essa lei, que eu acho que não vai conseguir, a gente vai passar o Arruda por 100 anos para a SAF por apenas 10 milhões. Veja como não faz sentido esse negócio. E agora o que o Santa Cruz tem é 100 milhões de investimentos em 3 anos e a mudança do Arruda para a SAF só acontece após o investimento dos 100 milhões. Então, E além, mesmo que se mude e a outro lei ponto, antes, e ainda tem mesmo outro que se ponto. mude a lei com 6 meses, Cássio, 6 meses E, mudou a lei, não pode passar ainda, porque tem que terminar o investimento dos 100 milhões para poder passar. Então, você garante que os 100 milhões vão ser investidos. Né? e se não mudar a lei, acontece a concessão de 35 anos. Porque assim, era outro debate. O Santa não pode ficar responsável por articular a mudança de uma lei municipal, pô. Assim, isso não cabe só o negócio. Só, se o Santa não mudar a lei municipal, o negócio não dá. Isso não pode cair no colo do Santa. Então, mas se eventualmente mudar a lei, passa para o Arruda, mas também se não mudar, 35 anos de concessão, que é bastante tempo para operar o estádio. E essa transformação, ela tende a ser algo que, na cobrança, que o torcedor do Santa Cruz vai ficar atento. Assim, tipo, abril de 2029, se o Arruda não tiver... não é virar arena, não é o retrofit, não, até porque o projeto do retrofit é de 200 milhões. Então, todo esse valor ele seria metade do que aquele retrofit que foi apresentado. Mas o Arruda precisa estar estável. Inclusive, já foi anunciado que o Santa não começa 2026 jogando no Arruda, porque talvez o investimento já comece agora. O Santa começará mandando seus jogos, e não é só por questão de gramado. A gente já ficou muito claro que a questão estrutural também. O Santa vai ser mandante no Pernambucano na Arena Pernambuco. E aí, agora a relação já está muito melhor pela campanha que teve na Série D, ou seja, não tem mais aquele distanciamento. Não quero jogar lá. Acho que o Santa Cruz passou a ser um clube que, assim como o Náutico Sport, pode jogar na Arena sem problema e gera dinheiro e gera bom público lá do mesmo jeito. A partir de agora, o torcedor do Santa, ele torceu, ele teve ansiedade, ele votou, e agora ele vai, além de continuar torcendo, ele vai ficar vigilante como era em relação à associação, embora seja um clube com dono, ele vai continuar vigilante em relação à SAF. O torcedor do Santa Cruz vai continuar tendo esse papel a partir de agora, para que tudo que foi colocado dentro do contrato seja cumprido, porque o torcedor do Santa, que ele é o torcedor verdadeiro dono do clube, de um clube de associação, ele está dando o clube dele, tendo como contrapartida um sonho gigantesco, que agora esse sonho precisa virar realidade. Muito bem, meus caros amigos. Dito isso, maestro, dito isso, Artuzito, a gente vai chegando ao fim de mais um 45 minutos aqui, com 45 minutos, olha aí. Maestro, obrigado pela companhia, obrigado, Artuzito, obrigado também ao nosso querido Márcio Souza, que foi o diretor da nossa live. Algo mais, maestro? Algo mais, Artuzito? Dito isso, então a gente vai ficando por aqui, qualquer coisa... Fiquem por dentro aqui de tudo que há de mais importante sobre o futebol fora do eixo. Né? 45 minutos. Forte abraço a todas e todos. Uma ótima semana. E até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.